Sejam todos, sejam todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma live da Valkyria. Nessa live a gente vai fazer uma mentoria pela primeira vez e a temática é o viver de design, uma coisa que a gente vem falando há um bom tempo por aqui, né, da importância da gente poder viver dessa profissão de maneira rentável. Então, a ideia é poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem fazendo e já fez ao longo da nossa trajetória para poder elevar o nosso nível de design, de serviço propriamente falando. Hoje a gente vai falar com a Bruna Grossi, da Uka Design, e para quem tem o interesse em participar dessas mentorias, pode acessar o nosso link na bio, se inscrever e a gente vai selecionar as pessoas a partir das respostas que forem dadas, né? Então não tem uma preferência por pessoas mais experientes ou não, a gente quer justamente fazer uma troca bem plural nesse sentido de escolha das pessoas que vão estar participando. Então, se você quer participar, acesse o link na bio, tem também o Portfólio Review, que é um feedback do seu portfólio que você pode receber do meu sócio e líder de criação da Valkyria, o Matheus Pinto. Então, são duas lives dentro desse movimento da gente estar compartilhando as nossas verdades por aqui. Então, não tem certo ou errado, é aquilo que a gente de fato viveu e vive no nosso dia a dia aqui na Valkyria. Então, sem mais delongas, vou convidar a Bruna aqui. Muito bem, boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda. Tudo bem, Moisa? E aí, como é que tu tá? Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Você está Vocês estão aqui. conseguindo me ouvir bem? Eu te ouço super bem, Bruna. Alto e claro. Maravilha. Maravilha. Legal. Coisa boa, Bruna. Grato por ter te inscrito, aceito o convite também. É uma honra para a gente poder estar conversando aqui contigo e te auxiliar nesse processo de viver de design que a gente tanto quer, né? E Pois é. eu quero que tu te apresente para a galera te conhecer um pouco mais, contar um pouquinho da tua história e depois a gente já começa aí com as nossas trocas. Claro. Bom, prazer imenso estar aqui contigo, né? Eu sou a Bruna Grossi. Eu sou designer, eu me habilitei em projeto de produto no Mackenzie. Isso foi em 2013. E desde então, desde muito antes, né, desde a época que eu entrei na faculdade, eu já procurava viver de design. E desde que eu tenho 10 anos de idade, eu sei que eu queria ser desenhista industrial. Cheguei em casa e falei para minha mãe: oi, tudo bom? Hoje eu decidi, já escolhi minha profissão, eu quero ser desenhista industrial, porque eu quero fazer coisa mais bonita para colocar nesse mundo. Como é que tu chegou nessa conclusão? Cara, é uma história e tanto. Eu sempre tive muito problema em conseguir me concentrar, né? Então eu ia para a escola, aquilo era um suplício para mim, que tinha que sentar. Primeiro que eu tinha muita energia, queria ficar, né, agitada, correndo, brincando o tempo todo, eu já tinha que ficar sentada. Aí eu tinha que ficar olhando para frente e ficava alguém lá na frente me respondendo um monte de pergunta, dando resposta para pergunta que eu nunca tinha feito, né? Então, a única forma que eu conseguia, de fato, ficar na sala de aula mesmo, sem causar muito problema, era desenhando. Então, minhas apostilas eram todas desenhadas, eu desenhava em tudo, em livro, tudo, até em prova. Às vezes eu deixava de fazer a prova porque eu estava desenhando. E um dia eu fui mandada de novo para fora da sala de aula, porque a professora achou que eu estava debochando dela, porque eu estava desenhando, mas eu estava tentando me concentrar. E aí eu levei, debochada que sou, peguei e levei, inclusive, minha apostila e continuei desenhando, esperando para falar com a diretora, né? A dona Ângela. E aí ela saiu da sala, olhou e falou assim: Bruna, você de novo aqui? Terceira vez essa semana já? Eu falei: é. Ela falou assim: mas o que é que tu fez? Eu falei: eu tava desenhando. Aí ela pegou, olhou: ah, então quer dizer que tu gosta de desenhar? Eu falei: eu adoro desenhar e tal. Ela falou assim: sabe que eu tenho um filho que é igualzinho você?
vou te mostrar uma coisa que ele fez. Aí ela pegou, abriu no arquivo dela, tirou de dentro de uma gaveta uma mão feita em acrílico. Uma mão assim, o modelo de uma mão. Ela falou assim, essa daqui é a mão dele. E ele me mandou pelo correio. Sabe que ele faz um curso que chama Desenho Industrial? Ele faz lá em Bauru, na Unesp. Que Aí massa. depois, tudo que ela falou daquilo, eu esqueci. Eu saí de lá, eu fui para o laboratório de computação, na época que tinha na escola, abri o KD, pedi para o técnico me ajudar, não tinha Google, abri o KD, falei assim, me fala aí, Cadê? pergunta para o KD onde é que eu posso estudar desenho industrial em São Paulo, né? Aí ele pegou o Nesp, Mackenzie, FAAP e tal, eu falei, eu gostei desse nome aí, Mackenzie, me dá o telefone. Peguei e liguei do orelhão da escola, perguntei quanto é que custava a mensalidade, perguntei quanto é que se eu podia visitar, se eu podia ir com os meus pais. Acharam super estranho, né? Era voz de criança, 10 anos. 10 anos. Aí a mulher me falou assim, custa na época custava R$ 390 uma mensalidade. E aí eu cheguei em casa e falei assim, pai, mãe, olha, não precisa me dar mais nada de presente, nada, eu quero fazer desenho industrial, eu vou fazer no Mackenzie, custa R$ 390, eu gostaria que vocês guardassem o dinheiro, porque é isso que eu quero fazer da minha vida, e eu vou desenhar produto. Que E massa. foi ali. Que massa, né? É bem inspirador isso, assim, né? A gente se encontrar com essas pessoas também, né? A dona Ângela aí que tu comentou. Com certeza foi uma pessoa muito importante na tua vida, né? Que abriu uma porta e te levou para um mundo, né? Que é o mundo do design, que é essa coisa Sim, boa que a gente pode melhorar a vida das pessoas a partir dos nossos projetos, né? Então, isso é sim. muito legal, assim. E aí me conta um pouco, depois tu estudou, tu te formou em design de produto, habilitação, né, de produto em 2013, e como é que tu iniciou a tua trajetória empreendedora? Como freelancer, ou tu já abriu teu estúdio, tu trabalhou em outros lugares, como é que foi? Logo que eu entrei na faculdade, né? Antes de eu entrar na faculdade, acabou a escola, eu já tinha prestado todos os vestibulares, eu falei, chega, eu não quero mais. Eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis ter o meu dinheiro, na realidade. Eu sempre queria ter o meu dinheiro. Então, eu estava trabalhando já, eu era secretária num salão de beleza. E aí saiu o resultado e tal, foi super legal, passei, festa, muito massa, né? Eu falei, Uhum, bom, agora eu queria fazer alguma coisa mais na minha área, né? sim. Então, o primeiro estágio que eu entrei na área mesmo, e assim, eu nunca tive medo de me fazer valer dos contatos que é, os meus parentes, a minha família, o meu pai ele é vendedor, né? Ele é comercial de empresa farmacêutica, já está Uhum, aposentado, mas ele tem muito contato. Então, a hora que eu falei, ó, eu tô querendo trabalhar em alguma coisa na minha área e tal, né? E o meu sonho era trabalhar na Volkswagen. Eu entrei lá para desenhar carro. Eu tinha isso também muito certo na minha cabeça. sim. E aí meu pai falou, olha, tem um amigo de longa data, ele tem uma confecção e ele faz jeans. Eu falei, beleza. Bati lá na porta e foi meu primeiro chefe, o Zé, um querido, o dono da Iacanga, ele tem a Iacanga até hoje. Falei, oi Zé, tudo bem? Não sei se tu lembra de mim. Ele falou, lógico que eu lembro de você, né? Eu tenho foto tua de pequenininha na minha Uhum, casa. Eu falei, então, eu tô precisando de um estágio e eu gostaria muito de aprender. E aí meu primeiro estágio na área foi como modelista de tecido de tear plano. E desde que eu entrei, eu não parei de trabalhar, né? Segui trabalhando, daí eu fui para iniciativa privada de grande corporação, então trabalhei em multinacional, trabalhei em empresa menor também, trabalhei em empresa familiar, trabalhei em startup. Aí até que chegou uma hora, depois que eu estava formada já, eu achei que eu estava me apaixonando bastante pela arquitetura, porque eu estava trabalhando muito envolvida com criação de imobiliário, né? E então uhum, você tem que começar a prestar muita atenção no ambiente, onde você vai inserir aquele imobiliário, se vai fazer sentido, se não vai e tal.
Aí eu falei, puxa, será que eu vou fazer arquitetura? Será que eu vou encarar uma segunda graduação e tudo mais, tal? Eu falei, antes de entrar na graduação, eu vou trabalhar na área. E daí eu trabalhei 1 ano no escritório de arquitetura fazendo tudo, desde orçamento de obra, tubulando planta de elétrica no AutoCAD, acompanhando obra, tocando obra, então indo lá ver se o pedreiro tinha feito exatamente o que precisava fazer, passando as instruções e tal. Eu falei assim, cara, não é isso, a arquitetura é Sim. muito artesanal, é muito artesanal. Não tem precisão, né? E eu sou a louca da precisão, e daí eu falei, bom, acho que está na hora então de eu trabalhar da forma que eu acredito. Isso foi em 2014 ou 2015, meados de 2014 para 2015. E aí eu falei, tá bom, beleza, eu vou começar o meu escritório. Que é a E UCA, né? que é a UCA, que é a UCA. E eu comecei bem já, eu consegui um cliente de primeira, né? Um cliente massa, enfim, trabalhava com uma coisa que eu gostava, trabalhava com varejo em papelaria e Uhum. tudo mais, tal. E veio do E networking ou não, esse cliente? não, esse daí foi na cara de pau. Uhum. Eu bati lá e falei assim, curto muito o teu negócio, posso falar contigo? Eu gostaria de fazer uma proposta. Sabe? Foi na cara de pau. Entrei na loja do cara e falei assim, quem que é o dono? Isso é massa. Que legal. E deu certo, funcionou. Primeiro Deu projeto. certo. Deu certo, funcionou. Primeiro projeto. O que não funcionou foi que eu tinha toda a experiência, né? De fazer o gerenciamento de um projeto. Então, assim, essa parte do criativo. Beleza, vamos desenvolver uma nova identidade visual porque precisa, né? Esse ponto de venda, que na realidade é uma pequena franquia, tem 5 lojas aqui na cidade de São Paulo, né? Mas é muito voltada para o público universitário. Então eu falei assim, vamos dar uma melhorada, vamos falar mais a linguagem desse público, vamos dar uma modernizada, vamos ver, né? A gente pode mudar alguns produtos de gôndola, da altura, vamos ver, vamos medir e tal, sempre com essa questão de metrificar. Eu sempre tive esse olhar muito atento para dados e orientar as minhas decisões baseadas em dados, né? Enfim, eu tinha bastante experiência até esse ponto, só que eu tinha zero experiência em fazer a gestão de um negócio. Uhum. Zero, zero, né? E isso que foi o que me matou, porque daí eu comecei a trabalhar sob demanda, então não era job. Então ele falou, não, eu te pago um fixo mensal aí e tal. Então Faz assim, tudo. é péssimo, péssimo, entendeu? Sim. Mas nada como a gente aprender na dor, né? Quem aprende na dor sabe, Sim, sabe o valor que tem, né? Mas, sim. Bruna, assim, muito legal essa introdução com a tua história. Acho que a gente pode tocar em alguns pontos também ao longo dessa mentoria. Mas eu estou aqui também à disposição para esclarecer alguma coisa, né, alguma vivência da Valkyria que possa suprir alguma necessidade tua nesse momento. Então, eu quero saber, assim, do teu negócio, o que está pegando, né? O que tá precisando de talvez um olhar externo e eu posso compartilhar um pouquinho de como a gente faz alguma coisa por aqui, né? Maravilha, maravilha. Bom, agora é o momento, eu vou abrir o coração total, tá? Já falei isso pra Jaque, falei, cara, eu tava super nervosa porque assim, é pra fazer mentoria, então bora fazer. Sim, Eu já assisti o módulo 4, né? Tá sensacional. Não vou dar spoilers, vou tentar me segurar, né? tranquilo. Quem tá aqui e não comprou ainda, problema é seu, você tá perdendo, tá? Então corre e compra. Mas enfim, Moisa, eu tô zero foco. A hora que tu falou, a gente tinha 4 unidades de negócio. É exatamente assim que eu tô. Eu dou aula, eu adoro dar aula, né? Eu adoro desenhar. Então, assim, eu adoro ajudar as pessoas a se comunicarem através da linguagem mais primária e roots, né? Uhum. Que é o desenho. Então, eu crio produtos meus, entendeu? Então, assim, mobiliário, sobretudo.
né? Uma coisa que até o módulo 3 me ajudou muito foi essa questão, né, do 1 ao 3, essa questão de dizer não, um não bem dado é melhor do que dizer sim para tudo. Então esse problema eu consegui limar um pouco. Peraí, deixa eu colocar meu celular no modo não perturbe aqui. Pronto. Então eu consegui abrir espaço na minha agenda, né, na agenda do escritório, que estava sendo tomado por clientes que tinham demandas que não iam necessariamente ajudar a UCA a chegar aonde eu quero que ela chegue e que também demandavam muito. Então, assim, a rentabilidade desses projetos não era zero, era negativa. Estava já pagando para trabalhar, né? E o meu outro ponto é o seguinte, agora em 2021 eu quero focar muito, não só na identidade visual, né, na criação de projetos de identidade visual, mas eu quero focar na produção de produtos em escala industrial, né? E aí eu tô com esse dilema, porque eu tenho produtos que dá para fazer isso, só que eu recebi propostas, tá? Eu consegui amarrar a cadeia de varejo que vai vender, né? Com a cadeia de produção, com a fábrica. Só que assim, primeiro que eu teria que ceder todos os direitos autorais. Isso eu não concordo. A propriedade intelectual, ela é minha, né? Segundo, que a base da negociação foi assim, olha, se tudo der certo, a gente paga 2% de margem. Daí eu falei assim, o que é tudo dar certo, né? Qual que vai ser o planejamento? Como que vocês pretendem atacar comercialmente essa questão, esse produto? Como que ele vai ser vendido e tudo mais? Ah, isso daí a gente não pode te abrir. Então, eu já fico bastante receosa, porque não é esse tipo de relação, né, que eu quero ter. E aí aconteceu outra coisa com esse mesmo, né, nessa mesma reunião, nessa mesma conversa com esses fornecedores, que foi, olha, a gente sente a falta, que no caso é um banquinho infantil, mas a gente sente a falta de um apoio, uma mesa, alguns outros itens para compor a organização do objeto e tal. Eu falei, perfeito, a gente pode desenvolver, a UCA desenvolve e tal. Só preciso que, né, a gente desenvolva um briefing juntos para a gente chegar e formatar o que vai ser de fato desenvolvido, né, para eu entregar o escopo e entregar o orçamento. E aí eu ouvi, não, tu projeta por conta e risco. Se a gente gostar, a gente põe em linha. Se a gente não gostar, a gente não põe em linha. Aí eu falei assim, mas o que vai definir o gostar ou não? Você entendeu? Então assim, eu não posso aceitar isso. É baixar muito o sarrafo da nossa profissão, sabe? Com certeza. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta um pouco preliminar, assim. O que tu ama fazer no design e tu considera que tu faz isso bem? Eu gosto, eu amo, eu sou tarada na realidade por desenvolvimento de projeto de produto. Seja na indústria da injeção plástica, seja na indústria moveleira, seja na metalurgia, seja na cerâmica. Eu sou tarada, assim, de botar a mão na massa, de desenhar, sabe? E confeccionar um modelo. E prever quais são os possíveis problemas que aquilo vai ter numa linha de produção, que não vai ter. Ir até o fornecedor, ir na fábrica mesmo, sabe? No chão de fábrica. Sim. Eu Eu sei que eu sou bem parecido, tá? Sou bem parecido com isso. Agora, dentro da UCA hoje, qual é a demanda principal reativa? Ou seja, por que os clientes te procuram? É para desenvolver isso ou não? Não. Identidade visual. Então, estamos diante de um mesmo desafio, porque aqui na Valkyria não é diferente. A gente tem uma expertise gigantesca para desenvolvimento de produto. Não é à toa que a gente está no segundo IFE, e aí, em termos de premiação, super felizes, em diferentes segmentos de mercado, diferentes tipos de processo de fabricação, materiais, mas é algo que tem que ser meio a forceps, sabe?
A gente tem que ir atrás, tem que justamente fazer um trabalho de prospecção ativa para conseguir chegar nesses clientes, né, nessas oportunidades. E muitas vezes acontece isso aí que tu está falando, né, de ser um cliente um pouco ensaboado ou ensaboada e aquela relação ali não é transparente, não tem um ganha-ganha claro, assim, né? Então fica um processo de negociação sem empatia. E eu acho que aí a gente tem que justamente nos aperfeiçoarmos para a gente poder negociar melhor. Forçar a empatia, sabe? Ter essa habilidade de conseguir dizer para esse prospect, né, digamos assim, porque ainda não é um cliente, né, é um prospect que a gente está ali procurando construir um projeto juntos. Tem que forçar a empatia mesmo e perguntar, poxa, como é que tu te sentiria? Como é que tu acha que eu posso me sentir não tendo clareza com relação ao futuro desse trabalho? Né? Tu faria um trabalho com alguém assim, né, que tu não sabe se der certo ou se não dá certo, sabe? Então, são coisas que na negociação a gente pode usar, né? Esse forçar da empatia, para que os clientes consigam enxergar o nosso lado também, né? Porque muitas vezes eles não enxergam, cara. Eles não enxergam. Agora, essa questão do foco de atuação, né? Tu ama trabalhar com desenvolvimento de produto, né? Seja qual tipo de processo de fabricação for. E tu é muito procurada por demanda de identidade visual, né? E isso acontece aqui também, né? A gente tem isso e é muito procurado por trabalhos de identidade visual, mas gostaria muito mais de fazer esse trabalho de desenvolvimento de produto, né? Mas cabe a gente também, na nossa comunicação, externar isso, né? Então, colocar para o mercado aquilo que a gente faz bem, sabe? De definir realmente aquilo que é o nosso escopo de atuação. Então, na Valkyria, por exemplo, a gente é especialista em design e os nossos serviços são estratégia, produto, marca, embalagem. Ponto. Acabou. Então, não tem mais as 4 unidades de negócio que a gente faz produto próprio, que a gente faz isso, faz aquilo. Se for fazer produto, vai entrar dentro dessa entrega de produto, né? Então, a gente não precisa mais se colocar de uma forma tão erudita assim, sabe? Simplifica as coisas na nossa comunicação, no nosso posicionamento, para que a gente possa ser entendido, né? Para que a gente possa ser absorvido por um mercado que está diante de muitas opções. Com certeza. Essa é a real. A gente tem muitas opções, só que quanto mais especialista a gente for, quanto mais a gente for reconhecido como especialista, no nosso entendimento, melhor. A gente pode até dar aquela generalizada interna, né? De, poxa, tá, vou tocar aqui um projeto próprio, né, um royalty de uns móveis infantis em que eu estou desenvolvendo aqui, mas não é isso necessariamente que eu quero ser procurada só para isso, porque isso é risco. Querendo ou não, esse ganho participativo é risco. Pode dar muito certo? Pode, mas pode dar errado e tu investiu horas do teu trabalho para aquilo. Porque muitas vezes, infelizmente, não depende só da gente. A gente já criou designs incríveis de produtos aqui que não foram para frente e não foi por culpa nossa. Foi por incapacidade do fabricante. Foi por incapacidade da empresa de produzir, de distribuir, de comunicar também para o mercado. Então é um ponto bem nevrálgico, assim, sabe? De olhar para o foco. Se tu está com 0 foco hoje e tu quer, digamos assim, ser reconhecida porque tu ama fazer a questão do design de produto, eu me posicionaria dessa maneira, sabe? E eu preciso de provas relacionadas a isso, né? Então, cases que comprovam isso. E muitas vezes a gente não tem, quando a gente só é procurado para trabalhar com identidade visual. Então, fica ali talvez um período de transição em que tu vai ter que absorver essas demandas de identidade, seguir comunicando que tu faz isso, porque isso paga as contas. E aqui na Valkyria não é diferente, tá? Não é diferente. Então, demanda de identidade, de marca, olha, eu diria que é quase 70%, né, do nosso faturamento. E quase 100% reativo, sabe? Né? Hã? Sim, a rotatividade, né, o tempo de desenvolvimento desses projetos
é muito menor comparado ao tempo de desenvolvimento de um projeto de produto. Com certeza, Né? com Não dá certeza. para fazer um bom projeto de produto em menos de 6 meses, dependendo da complexidade da fabricação. É. O projeto da bota ortopédica da Merkur, de desenvolvimento da Valkyria, foi 1 ano. Um Pois ano de é, desenvolvimento. E o pois cliente é. levou mais 3 para lançar. Então, tu vê, são coisas que não dependem só da gente. Eu estava doido para Sim, poder prospectar com a bota, mostrar para o e não mundo que a podia. gente tinha feito uma bota, mas não podia porque o cliente não tinha lançado. Então, olha o gap de tempo que tu tem para te posicionar como um especialista. Então, Pois eu é, naturalmente faria uma escolha de seguir trabalhando também com a parte de marca, que paga as contas, né? Que é importante a gente poder pagar as contas e ser rentável, né? Então, encontrar um sim, jeito de fazer esses projetos de identidade visual de uma forma melhor para ser ainda mais rentável, né? Então, criar um processo que tu consiga ter mais assertividade, entregar tudo mais com excelência, claro, mas também dentro de um tempo que fique bom, né? Consiga sim, investir o tempo necessário para chegar no resultado que tu espera, que o cliente fique satisfeito também. Então, acho que isso sim. é bem importante. Assim, a gente passou por isso, tá? Passou por No, esse momento, assim, de ver, cara, o que a gente gosta? Ah, a gente gosta de fazer um monte de coisa, tá? Mas um monte de coisa não dá. A gente não tem braço para tocar tudo isso. Então, essa parte educacional que fez parte da nossa história lá atrás, né, de uma forma presencial, dando curso, ela voltou agora com o design invisível, mas ela não existia há 5 anos atrás. Então, aquilo aconteceu sim, nos 2 primeiros anos da Valkyrie e depois morreu, porque sim, faltava braço, né? A gente não conseguia sim, ter toda a energia e disponibilidade de pessoas para fazer aquilo ficar de pé, né? sim. Portanto, Total, total. é importante que a gente também acolha o momento que a gente está hoje, né? Quantas pessoas tem Total. contigo hoje no negócio? É móvel. Eu não tenho equipe fixa, porque Uhum. não tenho a menor condição de falar, beleza, mato no peito uma folha de pagamento de 10 pessoas, Sim, né? Então, eu tenho parceiros, boa. inclusive estava até comentando no grupo, né, do WhatsApp, que são parceiros da época da faculdade, de prancheta Uhum. de faculdade, que eu fui observando ali o trabalho, falei, esse cara aí trabalha legal, tal. E em matéria de agenda eu consigo me organizar bem. Então eu já vou Sim. dando uma olhada e falo assim, eu vou precisar de um especialista em edição de vídeo, vou precisar de um especialista em motion, ou eu vou Uhum. precisar de uma pessoa que esmirilha em pacote Adobe, eu posso mandar uma marca que eu fiz para ela, dar as diretrizes e ela desdobra isso tudo para mim em um brand book, sabe? Uhum. Então, aí eu já vou acionando esses parceiros e, e Sim. vou trabalhando com uma equipe formada por demanda, por job. Isso é muito inteligente. É muito inteligente da tua parte fazer isso. A gente tem isso para alguns tipos de entregas, né? Que a gente pode acoplar as pessoas. Então, ah, hoje tu pode se entender como a Valkyria de 11 pessoas, né? Então, a gente tem essa característica hoje de 11 pessoas, mas que eventualmente a gente precisa trazer parceiros para dar conta dessas demandas, Sim, né? Que às vezes sim, a gente não domina. Pode ser algo digital, algo web, algo de UX, sim, UI, enfim, fotografia, o que for. Mas não faz sentido a gente ter essa pessoa, como tu falou, né, na folha de pagamento todos os é, meses, porque isso deixaria o nosso custo muito alto. sim, Então, é sim, bom a gente ter esse modelo que expande e contrai de acordo com a demanda, né? Dependendo sim, dos projetos que estão entrando. Muito muito bem. inteligente. Que mais, Bruna? Além do foco de atuação, o que a gente pode trocar aí em relação ao que está pegando? Muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver aqui, falando Escolhe, sobre hein? foco. Escolhe que a gente tem 1 hora só. Mais meia. Beleza, beleza. Outra coisa que eu precisava falar contigo, mas é o seguinte: tu chega numa reunião que o cliente o prospect ele já tá doce, entendeu? Ele já quer fechar contigo e tudo mais, tal. Como é que tu aborda a questão
do orçamento. Por exemplo, qual cara, eu quero que você venda aqui para mim, se possível, e mostre para mim a cara que tu faz quando você fala assim, então, esse projeto ele vai custar 150 mil, sem engasgar, entendeu? Como é que isso acontece? Boa pergunta. Bem legal essa pergunta. Assim, em tese, né, se o processo de qualificação foi bem feito, o cliente já tem uma ancoragem de valores, de preço, né, de range. O que é isso? O que é ancoragem? É uma técnica de negociação em que a gente coloca para o nosso prospect, né, que ainda não é um cliente, uma variação do máximo para o mínimo que ele vai pagar. Então, se a gente está falando de um trabalho de identidade visual para uma empresa de até 100 funcionários, hoje, na Valkyria, vai custar de 45 a 35 mil reais. E eu falo isso abertamente já no primeiro contato com esse prospect. Mas tu coloca primeiro o maior valor e depois tu coloca o menor valor. E depois o menor, porque senão ele fica muito apegado ao menor. Então, essa é uma técnica de negociação. A gente ancora com o maior valor primeiro. Se é de 100 a 50 mil, beleza. Eu tô falando no 100, ele vai lembrar do 100. Ele não vai ficar apegado aos 50, entendeu? Então, é uma técnica, enfim, que a gente estudou. A gente aprendeu isso, não nasceu sabendo isso. Então, foi com um cara chamado Chris Voss, que ele tem um curso no Masterclass. Ele é um cara que já trabalhou no FBI e ele é negociador. Então, essa é uma técnica que ele dissemina e outras pessoas também disseminam, né? De fazer a ancoragem. Sempre o maior valor primeiro. Então, isso já é no primeiro contato. Por exemplo, né? Hoje a gente tem o nosso processo comercial, o nosso pipeline de vendas, o funil. Né? E a primeira etapa é o leads do site, por exemplo. Né? São aquelas oportunidades que entram em contato através do formulário do nosso site. E aí, no nosso formulário, tem uma pergunta. Qual é a sua estimativa de investimento? Geralmente, dependendo do tipo de cliente, né, do tipo de lead, ele coloca lá de 10 a 20 mil. Mas de 10 a 20 mil, na Valkyria hoje, só projeto extra mesmo, ou se o cara só quiser naming, ele vai conseguir contratar um serviço por esse valor, entendeu? Então, ali a gente já consegue entender, olha, tu colocou aí nas entregas possíveis, tu colocou estratégia de marca, tu colocou identidade visual, tu colocou pesquisa, tu colocou um monte de coisa e teu budget é 10 a 20 mil, né? Então, a gente fala, olha, trabalhos de identidade visual para empresas de até 100 funcionários, porque tem essa pergunta também, né? Para a gente conseguir entender se é uma empresa grande, média, pequena, startup, o que for. Então, a gente já consegue identificar mais ou menos o perfil desse lead, né? Para quem não conhece as terminologias, né? Aqui, lead é um contato, né? É um contato, é uma pessoa que veio a partir do inbound, né? do nosso marketing de conteúdo. Pode ser site, pode ser blog, pode ser algum e-book. Então, a gente considera isso um lead. E então, essa pessoa vem e marca isso, a gente já consegue ter uma noção de quem ela é a partir dessas respostas, né? E tendo essas respostas, a gente entra em contato com ela para saber se ela só tem de 10 a 20 mesmo, sabe? Porque se ela só tiver de 10 a 20, não, eu falo só, né? Mas fica meio ruim assim, falar só. Não vou falar só, tá? Porque eu acho que cada um tem o seu momento, né? O seu valor. Hoje a gente enxerga que não consegue trabalhar de maneira rentável cobrando 5 mil para desenvolver uma identidade visual. A gente não consegue, não paga as contas se for 5 mil. Né? Então a gente precisa cobrar mais, né? Por isso, né? Porque entende que o nosso trabalho tem um valor, entende que a gente tem uma estrutura de custo e a precificação ela está bem clara para a gente. Né? Então, a gente faz esse trabalho de passar para o cliente esses valores antes. Daí, quando a gente chega no momento de elaborar uma proposta, não é mais uma surpresa, porque a gente já perguntou para ele se faz sentido a gente seguir. A gente só prossegue para uma proposta comercial se o cliente já validou a ancoragem. Ou seja, se para ele tudo bem
a gente falar de 45 a 35 mil reais para desenvolver uma identidade visual. Tá. Entendeu? Então, é um passo antes, assim, o cliente precisa merecer uma proposta. A gente fala muito nisso aqui, porque tem muita gente que só está tomando preço. Então, às vezes aquele cara nem vai fechar contigo, né? Aquele cara ou aquela pessoa, aquela mulher, não vai fechar. Tá só ali Sim. tomando preço, tá com uma ideia de negócio, em fase inicial de planejamento, não tá com um modelo claro na cabeça, mas ela precisa de um número para poder colocar lá no planejamento dela e ver se vale a pena ou não empreender, Sim. sabe? Muitas vezes isso acontece. Por isso que a gente faz isso antes, sabe? Essa qualificação antes. Mas eu não vou ser hipócrita aqui e mentir para ti que quando a gente fazia isso de uma outra forma, eu não gaguejava, né? Eu não me sentia um pouco, puxa, será que não é demais isso, assim? Uh, Será que faz sentido, né? Porque a gente não estava tão seguro dos nossos custos. Então aquilo ficava um pouco assim nebuloso, porque lá nos primeiros anos de Valkyria, a gente ia para uma reunião e, como eu falei em algum lugar, eu não lembro onde, acho que foi na live anterior até, que eu fiz de conteúdo mesmo, que a gente ancorava os nossos preços com base em propostas comerciais de outras empresas. A gente não olhava para dentro, para a nossa realidade. Ah, se a XPTO lá de São Paulo, que tem 12 anos de estrada, está cobrando 50 mil, eu também posso cobrar 50 mil. Então a gente era um pouco ambicioso, barra arrogante, prepotente, né? Achando que poderia, talvez, ali cobrar o mesmo que uma empresa que já está há um bom tempo no mercado cobrava, né? Assim a sim. gente foi moldando o nosso jeito de precificar, entendendo que era preciso olhar para os nossos custos, para aquilo que a gente pretende, né, e almeja ter de lucro, porque lucro é bom, é importante para a Sim. gente crescer. Então foi assim que a gente construiu esse jeito de precificar, né, de dar o preço para o cliente, porque o valor quem bota é ele. A gente pode dar o preço, mas o valor quem bota é ele e o mercado. A gente precisa se valorizar a partir do nosso preço, mas só vai entender o nosso valor aquele que recebe, aquele que está nos Sim. contratando e recebendo um projeto entregue, sabe? Então é Pois. como eu penso, assim. Pois. Pois é, em matéria de formatação do valor, né, da hora UCA, hora Bruna, né, que eu tenho essa diferenciação também, né. Quem me ajudou muito foi a Gisele, que está aí como sua que é a minha namorada, que a primeira vez que deu ruim no meu escritório, a gente já estava juntas, e aí eu cheguei para ela e falei assim, nossa, deu tudo ruim, que foi com o cliente da papelaria. Não vamos mais trabalhar junto, foi uma merda, tal. Enfim, ficou uma grana pendente ainda e tal, eu me dei bem mal. E daí foi ela que falou assim, então, vem cá, fofa, quanto é que custa a tua hora? Eu falei assim, como assim? Quanto é que custa a minha hora? Né? Eu não cobro por hora, eu cobro por o valor de projeto entregue, vejo o valor que tem uma identidade visual, que pode fazer pela essa empresa, piriri, parará. Eu falei assim, não é bem assim que funciona. Você precisa estabelecer alguns parâmetros e você precisa Sim, formatar bem a tua hora, né? Entendo isso que você está falando, mas calma, você vai chegar lá. Um dia as pessoas vão te procurar porque tu é a Bruna Grossi, que faz XPTO coisa, e é a maioral das galáxias nisso. Mas esse momento ainda não chegou. Então vamos formatar a tua hora, né? E isso está bem resolvido. Mas mesmo assim, Moisa, quando eu chego na reunião, às vezes me dá um nervoso. Parece. A real é que muitas vezes eu sinto, eu falo assim, cara, não, você tá de brincadeira, assim. Você só pode estar. Você não está sendo clara com esse cliente, você está passando a perna nas pessoas. Não é possível, Bruna. Sabe? Me dá essa sensação de que eu não mereço, de que não. uma síndrome do impostor. É. Eu penso, tá, que isso é um pouco do que a Gisele te ajudou a ver. Uma falta de clareza, muitas vezes, sabe? Porque a gente precisa saber o valor da nossa hora.
E a partir do momento que eu sei o valor da nossa hora, eu preciso contabilizar quanto tempo eu levo para fazer cada coisa. Então, assim, eu tenho um número limitado de horas por dia, né? Digamos que aqui na Valkyrie a gente considera 7 horas por dia, que a galera trabalha, 7 a 6, dependendo do dia. E o que eu consigo entregar dentro desse tempo? Então, a gente chegou num algoritmo lá de 80 horas é o mínimo que a gente precisa para entregar uma identidade visual. 80 horas de trabalho. Pode ser se juntar 3 designers, se juntar 2 designers, se ficar uma pessoa só, vai dar 80 horas. Então, assim, Tá. se eu cobrar do cliente menos de 80 horas, eu estou pagando para trabalhar. Sim. Então, eu preciso ter a clareza dos meus custos, eu preciso ter a clareza do meu lucro, e esse vai ser o meu valor hora. Ah, tem freelancer também? Bom, bota junto. Ah, tem viagem? Bota junto. Vai ter lanche, vai ter impressão na gráfica de prova? Bota junto. Isso tudo são custos que entram junto na hora de precificar, e aí a gente tem lá também os 80 horas. E também tem alguns ajustes, né, nos valores, né, nos preços, que depende do tipo de cliente que a gente está lidando. Olha, pode ser que isso dê um prêmio para a gente? Tá, pode ser. A gente vai querer trabalhar com essa pessoa de novo? Sim ou não? Isso tudo tem um peso, sabe, para a gente construir essa precificação de uma forma mais precisa. Então, quando eu falo que tu pode estar estando insegura e até com uma síndrome do impostor ou do impostora, é por tu não estar talvez tendo essa clareza do envolvimento que dá. Né? Porque quando tu tem clareza do envolvimento que dá para chegar naquele resultado, tu fica tranquila. A gente fica tranquilo em falar que, poxa, é 35, é 45, já cobrei marcas 100 mil. Eu fico tranquilo, porque eu sei o envolvimento que dá e eu sei o que está por trás. Então, tem projetos que a gente cobrou muito bem e que não pode dizer que foi a gente que fez. Então, isso tem um peso. Eu não posso usar isso no meu portfólio, então isso tem um peso. Então, vai custar mais caro. E tá tudo bem, se o cliente não quiser pagar, ok. Vai ter quem pague. Entende? Então, é esse o processo, né? De ter a clareza com relação ao nosso valor hora, né? Ao envolvimento, ao tempo que eu preciso para entregar alguma coisa. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla e fala disso para os nossos alunos no Design Invisível, da importância da gente mensurar o quanto tempo a gente despende para desenvolver cada projeto, o quanto tempo a gente despende para entregar aquilo que a gente se propõe a entregar no nosso foco de atuação. Pois, quando eu comecei a fazer exatamente isso, aceitei o desafio, acho que foi do módulo 2, aí foi uma semana de choro, entendeu? Foi assim, gente, uma coisa que eu achava que eu levava, sei lá, 20 horas para fazer, eu tô levando 60, né? Então, assim, eu tô me dando muito prejuízo. Sim. Muito prejuízo. Então, assim, ter essa clareza ajudou, mas acho que é também um exercício de olhar no espelho e falar assim, tá bom, cara, eu mereço. O design é uma profissão legal e ele merece ser rentável também. E fazer coisas legais, a gente estava até comentando ontem, né? Eu e a gente sai para caminhar de final de semana e a gente estava falando sobre o Artacho. Acho que foi o Artacho, o jurado, o arquiteto. Né? E ela vai me mostrando os prédios que tem aqui no bairro e tal. Ah, esse aqui é do Artacho, esse aqui é do fulano e tal. Ela falou assim, sabe o que eu acho muito legal? Que o Artacho, ele fez coisas muito legais, né? Que ele deu acesso ele democratizou a boa arquitetura, porque no mesmo prédio que tem um apartamento com 4 suítes, tem uma kitnet de 30 metros quadrados. E essas pessoas têm poderes aquisitivos diferentes e elas compraram o que cabia no bolso delas, né? E ele ganhou dinheiro com isso. Ela falou assim, é muito legal a gente poder ganhar dinheiro fazendo bem. Acho que a gente deveria cada vez mais dizer, cara, tá tudo bem fazer o bem, entregar coisas boas para a sociedade, ajudar o próximo e ganhar dinheiro com isso, sabe? Não é errado. E tudo bem, entendeu? Então, tem essa questão, assim, de não me sentir
Não posso falar palavrão na live. Impostora. Impostora, sabe? Entregando um bom trabalho e cobrando justo por isso, Sim. né? Porque, assim, isso vem com o tempo, tá? Não vou te dizer que no primeiro ano a gente já entendia o nosso valor hora, que a gente já tinha clareza com relação aos nossos custos. Não tinha, tá? Não tinha mesmo. Assim, isso aconteceu de 4 para 5 anos de empresa, a gente começou a se preocupar com isso. E também começou a entender o nosso valor a partir dos clientes que começaram a nos procurar. Então tem isso também, né? A gente muitas vezes superestima, talvez, um pouco da nossa entrega, do nosso potencial, como a gente fez lá no início, e a gente percebeu que o mercado não estava disposto a pagar aqueles 50 mil que pagava para uma empresa de 12 anos de mercado, para nós. Sim, Então a gente sim. precisou engolir uns sapos no início. A gente precisou pagar para trabalhar muitas vezes, a gente ficou sem receber um bom tempo. Então, o primeiro ano de empresa era só botando grana, né? Só a gente investindo no negócio e Acreditando mesmo, né? acreditando no nosso potencial, acreditando na possibilidade da gente viver de design de maneira rentável. Só que isso não foi no primeiro ano, não foi no segundo, não foi no terceiro, não foi no quarto, foi no quinto que o jogo virou. Foi no quinto ano que o jogo virou. Então, também tem que ter uma certa paciência de entender que as coisas não acontecem na velocidade da nossa expectativa. Infelizmente, seria muito bom, mas não é como acontecem as coisas. Então, a gente precisa também dar esse tempo para o mercado absorver o nosso valor e passar a pagar sem titubear, né? Sem questionar tanto assim. E a gente vai ficando mais confortável com isso também, sabendo que tem gente que valoriza, sabe? Sabendo que a gente realmente cria valor para o cliente do nosso cliente, ou seja, para as pessoas, para o público-alvo dele, para a sociedade, e faz com que ele evolua também. Porque isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro para o nosso cliente. A consequência do trabalho de design, né? A consequência dele investir em um projeto de produto, por exemplo. O diferencial que ele vai ter ao ter uma patente, que ele vai poder explorar por 20 anos aquela ideia. Poxa, isso tem um Oceano valor azul total. imensurável, sabe? Isso tem um valor. Então, conseguir falar isso na hora de dar o preço, né, fazer com que o cliente entenda, é forçar a empatia muitas vezes, sabe? Poxa, como é que tu pensa, né? Como é que tu te sente sabendo que essa solução vai te trazer um lucro astronômico e tu tá querendo me pagar só isso aqui, sabe? Então, esse esforçar de empatia, assim, é uma coisa que funciona muitas vezes. Funciona e a gente utiliza isso dentro das nossas negociações. Poxa, tu não quer ser grande como tal e tal e tal empresa que eu atendo já? Então, o que tu está contratando além de uma marca ou de uma linguagem visual? Tu está contratando o meu modo de pensar, o meu jeito de fazer, que é utilizado por empresas como X, Y, Z. Então, se tu quer ser como X, Y, Z, eu sei como eles fazem. Eu sei como eles fazem porque eu já aprendi com eles e presto serviço para eles. Então a gente Posso fazer para ti. Exatamente. Ou assim, ó, não faço ainda para determinado tipo de cliente, mas olha só, a tua concorrência aqui investiu em design. Investiu em design e está se dando bem. Né? Contratou esse estúdio aqui, olha, eu estou aqui também, faço o mesmo tipo de serviço e posso, né? Aí a gente não entra tanto nessa comparação assim do que se eu faço melhor, eu faço pior, ou enfim, entrego mais, entrego menos. Mas assim, né, o teu concorrente investiu, entendeu? Tu quer tá à frente também, tu quer buscar essa evolução para o teu negócio, para criar valor para as pessoas, como o teu concorrente está criando, o design pode ser uma boa alternativa para isso. E isso tem um preço, né? Isso tem um preço para isso, para tu poder evoluir. Então
é como a gente vem fazendo, sabe? Não é fácil, tá? Não é fácil essa questão de expor para o cliente os nossos preços. Muitas vezes a gente bate cabeça aqui, porque os escopos são muito variados, né? A complexidade do escopo varia muito, assim. Então a gente fica, Sim. poxa, ah, mas não é tão difícil quanto aquele projeto, vai ser mais fácil. Tá, então vamos botar menos horas. Ah, mas aí, Mas será? exatamente. Então, engana-se, né? Quem acha que a gente está com todos os preços na cabeça, porque a gente trabalha com projetos muito personalizados, né? Então, a gente entende as necessidades do cliente, a gente entende os objetivos do cliente, a gente entende os pormenores, requisitos e restrições que estão envolvidos para realmente montar um escopo, né, que vá solucionar aquela dor dele, que vá encontrar essa oportunidade aí que está esperando para ser revelada nesse projeto. De maneira imersiva e artesanal, né? Faltou o dedicado só, mas dedicado, Dedicado. imersivo, dedicado e artesanal. É isso aí. Foi a forma que a gente encontrou de envelopar o 2PCA, né, traduzir ele de uma forma mais digerível, Palatável. para a maioria das pessoas, né? Mas é um pouco disso, assim. Vamos lá que tem tempo aí para mais uma pergunta. Dá mais uma? Dá. Mas a última coisa, vai? Não última, mas porque eu vou te encher o saco depois. Como é que é pra ti? Porque assim, eu amo vender. Eu adoro vender. Eu ia vender com meu pai nas férias. Eu achava o máximo ver meu pai vendendo e tal, fazer aquele discurso. Como é que é pra ti ficar focado só nas vendas? Porque eu sei que tu também é apaixonadésimo por design de produto, que tu deve também adorar meter a mão na massa, fazer mockup, pensar e criar e tal. Como é que é tu abrir mão dessa parte, abriu 100%, não faz mais, fica só focado em venda, ou pega um pouquinho de vez em quando só para dar aquela matada de saudade? Como que é isso? Pois é. Uma vez eu fiz o meu mapa astral, né? Com um engenheiro. E ele me disse uma coisa que mexeu muito comigo na época, né? Que ele falou que eu, como se fosse um pizzaiolo, né? Eu sou o dono da pizzaria, mas de vez em quando eu tenho que ir lá botar a mão na massa e fazer um pouco da pizza, para não esquecer como é fazer a pizza. E eu vejo que atualmente eu não tenho botado tanto a mão na massa assim, né? E voltado para a criação, para auxiliar mesmo no dia a dia, assim. E é uma coisa que eu gosto muito, assim, mas eu entendo que o que eu estou fazendo hoje é mais importante para a Valkyria, né? Então eu tô abrindo um pouco mão, talvez até da minha necessidade de projetar em prol do crescimento da Valkyria, em prol do crescimento do negócio, assim. E, sinceramente, eu estou resolvido com isso. Eu estou bem resolvido com isso porque eu vejo a importância que a venda tem. Porque a gente só Sim, está onde a gente está hoje, a gente só por tem causa da projeto venda. massa porque a gente faz um trabalho. Olha, eu tô procurando escolher a palavra, mas eu acredito que é consistente o nosso trabalho em termos de marketing e venda. Então é consistente e tem constância, tem profundidade, né? Tem 2PCA, no fim, no resumo, tem 2PCA. Sim, A sim. gente, a gente trabalha no nosso marketing e no comercial com um objetivo muito claro, né? Que é fazer com que os negócios evoluam, e criar valor para as pessoas que estão querendo evoluir no design. Então, esse é o grande mote, assim. Então, a gente vai levar o nosso serviço da consultoria para as empresas e vai levar o nosso conhecimento para designers como tu, como os mais de 170 alunos do Design Invisível e para todo mundo que nos segue no nosso Instagram, em outros Design Drops também. Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu vejo que é um objetivo muito nobre, sabe? O qual eu estou encabeçando, assim, junto com a minha equipe, né?
de levar realmente essa cultura para o coração das pessoas. Então isso me conforta, sabe? Me conforta no sentido de não estar projetando mais tanto quanto antes. Embora eu dê umas pitacos aí, quando os projetos estão meio prontos, eu chego e dou as minhas contribuições, ou até nas fases mais iniciais, assim, eu gosto de me envolver, porque é realmente algo que está dentro de mim, assim, né, de querer realmente construir algo. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu sempre materializei as coisas, né? Então, trouxe do mundo das ideias para o mundo real, aí, protótipo, modelo, desenho. Então, eu sou um cara que me considero um bom modelista de SolidWorks e sinto falta às vezes, sinto falta. Pega um Mas, projetinho de final de semana para fazer, só para brincar, nem que seja com o filhote. não pego mais. Não pego mais, mas é uma boa dica, é uma boa dica. Eu vou procurar retomar isso para não esquecer, né? Mas tive bons momentos aí à frente do SolidWorks e tenho boas memórias, assim. Mas hoje eu estou tranquilo em relação a isso porque eu sei a importância que as vendas têm, né? Então não adianta nada a gente ter um baita time criativo, né? Ter o Matheus Sim. liderando a criação, ter designers de produto na equipe, designers gráficos, se a gente não tiver Não projeto ter bom vazão. entrando, se não tiver projeto. Então eu preciso de projeto para o negócio prosperar. E essa é a minha responsabilidade, é trazer projeto para dentro. A minha, do Thomas, da Marieta, da Jaque. Então, essas são as pessoas que estão mais à frente dessa equipe. E a gente valoriza tanto isso que a Valkyria tem 11 pessoas e agora vai entrar mais uma pessoa. 5 pessoas estão nessa área. No comercial. 5 pessoas, né? O comercial incluindo o marketing junto, mas são 5 pessoas, né? É quase 50% da nossa equipe inteira. Então, a gente dá uma importância muito grande para isso e vê que realmente faz todo sentido isso ser dado a devida atenção, sabe? Sim, com certeza. Dá Bem tempo para legal. mais uma? Eu não sei se eles cortam, acho que cortam, né? Já deu uma hora de live. A gente pode trocar mais ideia depois, tranquilamente, mas eu quero te agradecer imensamente, Bruna, pela tua participação. Foi uma honra aqui poder conversar contigo, saber da tua história, da tua família, do teu pai que foi vendedor. Eu gosto de vendedor, eu acho muito massa isso. É massa E demais, né? é, São as melhores pessoas, cara. os bons vendedores são aqueles que servem, né? Aqueles que servem as pessoas para que elas se tornem melhores. E, e eu acho que é isso que a gente precisa internalizar, né? Eu não estou vendendo para te oferecer um serviço goela abaixo, mas sim para te tornar uma empresa melhor, fazer com que a tua empresa, o teu negócio evolua e os teus clientes sintam isso a partir de um valor que a gente vai gerar juntos, né? Então, acho que essa é o nosso mote comercial hoje, é o que a gente tenta colocar para o mercado, para os nossos prospects, que Sim. mais hora, menos hora vão se tornar nossos clientes. Né? Total, total. E meu pai, ele é amigo de todas as pessoas que ele já serviu. Mais de 40 anos de carreira. Faz churrasco, tá junto. Sim, é muito bom, é muito bom. É. Mas legal, Bruna, te agradeço aí pelo teu tempo, tá? Foi uma honra, Imagina. mais uma vez. E tamo junto, tamo junto. Eu desejo que tu consiga encontrar esse foco, defina aí o que tu ama fazer e coloque os teus esforços nisso, na tua comunicação também, te especialize nisso, para que tu possa ser procurada por isso, né? E gradualmente aumentando a percepção de valor com relação ao teu negócio, podendo cobrar melhor pelo teu serviço. Com certeza, Maisa. Com certeza. Tamo Muito junto aí. obrigada. Adorei. Foi sensacional. Super obrigada. Que bom, que bom. Tamo junto, tá? Um grande beijo aí. Sempre. Boa semana e bom trabalho para nós, tá?